Olá, Tamires, boa noite. Aqui é a Alice e junto dos meus colegas a gente vai apresentar o slide falando da psicologia escolar e dificuldades da aprendizagem. O presente trabalho apresenta um estudo de caso que é focado em um menino de 9 anos de idade. Ele cursa o 3º ano do ensino fundamental. O objetivo principal é analisar detalhadamente o processo de avaliação, discutir as limitações e contradições encontradas e principalmente apresentar sugestões de integração entre os diferentes contextos que fazem parte da vida do aluno. Esse estudo reforça a importância de um trabalho em conjunto que envolve a família, a escola e os profissionais especializados para garantir um desenvolvimento global e inclusão afetiva da criança. A ideia é compreender que a dificuldade de aprendizagem não deve ser vista apenas como um problema individual, mas como algo que precisa ser olhado de forma ampla e integrada. Nos próximos slides, a gente vai apresentar o desenvolvimento, a análise do caso, os principais desafios observados e a estratégia sugerida para promover uma aprendizagem mais significativa e inclusiva. A gente espera que o trabalho possa contribuir para refletir sobre o papel da psicologia escolar na construção de práticas educativas mais humanas e colaborativas. Boa noite, Tamires, tudo bem? Meu nome é Iago, vou dar prosseguimento à apresentação e vou falar um pouco do contexto. O estudo de caso aborda uma criança, um menino de 9 anos e 10 meses, do 3º ano do ensino fundamental, tá? Ele é de uma escola pública da cidade de Guanabi, Bahia, tá? E essa criança, no ambiente escolar, ela apresenta certa dificuldade, desatenção, desinteresse, dificuldade de leitura, dificuldade na escrita e na memória. Além dela ter um comportamento agitado, agressivo e indisciplinado. Esse tipo de interação, esse tipo de comportamento reflete para a gente uma interação entre os fatores ambientais e cognitivos, evidenciando a necessidade da intervenção psicopedagógica. Vale também salientar que, por ser uma escola municipal, uma escola pública, esse aluno ele se encontra num contexto de uma sala muito grande, com pouca oportunidade, de repente, do professor dar enfoque nas dificuldades individuais de cada aluno, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre a atuação do psicólogo escolar /educacional. No caso do CVSS, que é o aluno estudado, o diagnóstico geral desse aluno, a intervenção, a atuação foi feita por um psicopedagogo com enfoque interdisciplinar, ou seja, ele colaborou tanto com os educadores quanto a família para realizar um diagnóstico aprofundado e completo sobre as dificuldades que cercam o nosso aluno, o aluno estudado, além de que mostrem de maneira mais detalhada as dificuldades e as facilidades do aluno. Vale lembrar também que, conforme já foi estudado, a gente já teve muito contato com essa palavra, que é o modelo biopsicossocial, que é, no caso, a observação de maneira biológica, psicológica e social das questões que envolvem o indivíduo, tá? Agora eu vou falar um pouco, Tamires, das estratégias e intervenções realizadas para esse aluno. Foi feita uma entrevista operativa centrada na aprendizagem, que seria a sigla EOCA. Foi aplicado na primeira sessão e teve como objetivo observar de forma espontânea de atuação da criança diante de materiais e conteúdos. O aluno demonstrou interesse por atividades lúdicas e apresentou escrita no nível silábico alfabético. A avaliação inicial indicou possíveis sinais de timidez, dificuldade de comunicação, insegurança, carência afetiva e de baixa autoestima. Foi feito também a aplicação de técnicas projetivas para investigar os vínculos que ele tem no domínio escolar, familiar e pessoal, considerando os níveis de consciência, consciente, pré-consciente e inconsciente. Esse tipo de teste, ele configurou a dificuldade e a má relação do aluno, que é o CVSS, tanto com a aprendizagem, com a professora, os colegas, e os conflitos da família, especialmente com seu padrasto. Vale considerar que esse tipo de teste é feito e ele traz à tona questões muitas vezes não antes exploradas. E o aluno pode ter dificuldade, no caso o paciente no geral, falando até de maneira um pouco clínica, a verbalizar certas questões. Esse tipo de teste ele permite a gente, em si, analisar e tirar proveito, às vezes, de uma questão de maneira mais simples, mais simplificada. Também foi apresentado e aplicado ao aluno provas operatórias piagetianas, que avaliaram a maturação cognitiva de CVSS,
considerando que o aluno teve um desempenho dos níveis 1 e 2, indicando que ele não compreende plenamente os conceitos, ou demonstra respostas inseguras e incompletas. Esse tipo de teste ele é feito observando a conservação de massa, comprimento, peso, seriação, inclusão de classes e mudança de critério. Isso reflete, no caso, a imaturidade do pensamento estruturado. Esse teste conclui a diferença entre a idade realmente que o aluno tem e a discrepância da sua idade, a idade do seu desenvolvimento cognitivo no geral. Provas acadêmicas e outros testes. Revelaram dificuldades em leitura, escrita e interpretação, com trocas e omissões de letras. O aluno também demonstrou dificuldade com números, precisando de auxílio concreto para abstrair. Em suma, é possível perceber que ele é um aluno que tem dificuldade no geral, tanto na parte de leitura quanto na parte de trabalho com numerais. Mas vale salientar também que ele tem uma boa coordenação motora fina e visomotora. E também há uma organização de material escolar boa, porém não termina as atividades. É o típico aluno com dificuldade de concentração, de se manter ativo numa atividade por um determinado período de tempo, mas que ele também tem seus pontos positivos. Assim como dito anteriormente, ele tem uma boa capacidade lúdica, aí juntamente com isso, a coordenação motora fina e visomotora é boa. Partindo agora da anamnese, que foram entrevistas feitas com a mãe, que revelaram que a gestação e o desenvolvimento inicial de CVSSS ocorreram de forma normal. Ele dormiu com a mãe até os 4 anos. No entanto, demonstrou carência de afeto materno de uma figura masculina de referência. Isso reflete a situação familiar dele, né? Os problemas que ele já teria com o padrasto, né? E também com a própria mãe. Provavelmente isso se deve ao fato de que o aluno, ele no caso, ele mora com os avós e a mãe visita ele de maneira muito esparsa e parca. Isso reflete na falta de afeto dela e o abandono do pai reflete também na ausência de uma figura materna forte. Também pode ter a ver com no caso, a rejeição dele pelo padrasto, né? Ou o desgosto dele pelo padrasto. Além disso, o aluno foi forçado pelo avô a escrever com a mão direita, apesar de ser canhoto. Essa atitude pode ter contribuído, de repente, para a dificuldade dele. Agora que ficou claro tanto as dificuldades ou as facilidades no processo acadêmico por parte do aluno, o contexto em que ele está inserido, o contexto familiar, né? A escola que ele estuda, tanto como a sua idade, a diferença da sua idade mental e a sua idade biológica, a gente vai falar agora um pouco das dificuldades e limitações do processo. Agora eu vou falar um pouco das dificuldades e limitações do processo. Assim como eu já havia dito, o principal obstáculo é a maturação cognitiva incompatível com a sua idade cronológica e também os fatores agravantes, que é a relação familiar conflituosa, as questões psicológicas e a metodologia inadequada da escola, que assim como foi dito, era uma escola de ensino público, com salas de aula muito grandes e pouca possibilidade, de repente, de uma atenção mais individualista para alunos que levam questões, como é o caso do que está sendo estudado por esse estudo de caso. Apesar disso, não é muito detalhado, ao ler o artigo, dificuldades, no geral, do autor durante o processo de diagnóstico, de observação desse estudo de caso, tá? Acabei descrevendo um pouco mais em relação à dificuldade do aluno em si do que do próprio autor, entende? Eu sou a Maria Eduarda e agora eu vou falar sobre os resultados alcançados, sugestões de aprimoramento e conclusão. Os resultados apontaram imaturidade cognitiva com discrepância em relação à idade, além de que vínculos negativos podem ser vistos como uma das principais causas das dificuldades no aprendizado. Por outro lado, também foi identificado potencial em atividades lúdicas e na coordenação motora, indicando que intervenções com jogos educativos podem sim estimular o interesse pelo aprendizado. A primeira sugestão de aprimoramento são práticas orientadas pela família, onde pais responsáveis são orientados sobre como apoiar a criança. A segunda sugestão são atendimentos com profissionais. Intervenção de psicopedagogos e psicólogos é considerada necessária para lidar com as questões de aprendizagem e emocional. A terceira sugestão são metodologias escolares mais adequadas, onde a escola e professores devem adotar metodologias que possam respeitar as particularidades do aluno, fazendo com que ele aplique suas
habilidades nas atividades lúdicas e fazendo com que o desejo do aprendizado seja despertado. Por fim, as avaliações indicaram que o insucesso escolar do aluno é resultado de uma defasagem cognitiva, vínculos negativos e um ambiente familiar instável, agravados por práticas pedagógicas inadequadas. A análise multifatorial destaca a importância da atuação conjunta entre família, escola e profissionais da saúde mental, fazendo com que o aprendizado e o bem-estar emocional da criança seja promovido. Embora intervenções precoces sejam eficazes, enfrentam limitações nos contextos públicos brasileiros, e para superá-las é necessário investir na formação de profissionais e em políticas inclusivas alinhadas à BNCC. O caso reforça o papel da psicologia escolar na promoção da equidade e aponta que estratégias personalizadas, como atividades lúdicas e apoio psicológico, podem transformar desafios em oportunidades de desenvolvimento e inclusão, fazendo com que o fracasso escolar seja evitado.